dentista, que bom ter você aqui. Nesse vídeo você vai aprender a identificar 3 tipos de dores mais comuns no consultório odontológico e como diferenciar essas dores para fazer um diagnóstico mais preciso. Eu sou o André, sou dentista, professor e pesquisador aqui na Université de Paris, na França. Eu ensino você, dentista, a ter segurança no diagnóstico e no tratamento do bruxismo, das DTMs, das dores de cabeça e das neuropatias, faturando ainda mais no seu consultório. Então, vamos começar a falar sobre esses 3 tipos de dores. Você já vai descobrir quais elas são. Você vai aprender aqui como diferenciar na clínica, como aplicar esse método no seu dia a dia de consultório. Na odontologia é muito importante saber identificar todos esses sinais e sintomas dos pacientes, classificar corretamente esses diferentes tipos de dor. Claro, mas para isso o que você precisa é de um método que vai te ajudar a organizar o teu raciocínio clínico. É um método que eu desenvolvi através de um passo a passo. Imagina agora que você vai fazer um bolo, por exemplo. O que você precisa? Você vai colocando os ingredientes todos fora de ordem ou você organiza esses ingredientes, segue uma receita, um passo a passo. Então, isso é o que você precisa fazer. Usar um método que vai te ajudar a fazer um diagnóstico diferencial e utilizar uma receita, utilizar um passo a passo para esse diagnóstico. Aqui o que a gente não vai falar é sobre uma dica rápida, sobre um truquezinho. Não, isso aqui não existe. Aqui você vai aprender o quanto é importante fazer o diagnóstico correto dessas condições e usar um método que, usando esse método, você diagnostica, você organiza o seu raciocínio, oferece um tratamento assertivo e excelente para o seu paciente. Entender esses tipos diferentes de dor, aqui esses 3 principais tipos que acontecem no consultório, vai permitir que você se diferencie rapidamente do seu consultório. E você vai também aprender a diferenciar, por exemplo, uma DTM muscular de uma dor neuropática, uma pulpite no dente de uma dor do nervo. Isso vai aumentar a sua precisão no diagnóstico, mas também vai melhorar a experiência do seu paciente, que vai ter obviamente um diagnóstico confiável. A partir do momento que esse paciente confia no seu diagnóstico, na sua palavra, ele vai confiar no seu tratamento, no seu plano de tratamento, aquilo que você vai propor para esse paciente. Tudo se baseia no entendimento da condição que esse paciente está te relatando na sua frente. Eu entendo muito bem que quando esse paciente está na sua frente, muitas vezes o paciente não facilita. É normal, ele não consegue explicar direito o que ele está sentindo, porque a dor é um sintoma subjetivo. Por isso que você precisa de um método, você precisa saber as perguntas corretas, um passo a passo para perguntar para o seu paciente e entender a resposta que ele vai te dar. E nisso você faz um diagnóstico mais correto e mais assertivo. Então, vamos começar a entender quais são esses tipos de dores mais comuns da odontologia e como diferenciar. São 3 principais tipos de dores. Uma delas é a mais comum no consultório odontológico. Outra, uma segunda, é a segunda mais comum. E outra é uma que vai te diferenciar de todos os outros dentistas. Por quê? Porque poucos dentistas conhecem essa dor. A gente não aprende isso na graduação. A primeira dor que a gente vai falar, ou o primeiro grupo de dor, é um tipo chamado dor somática. É aquela dor que você já vai ver, a gente consegue encontrar a causa mais facilmente. Outro tipo de dor é a dor visceral, que acomete as vísceras do nosso corpo. E não sei se você sabe, a gente trabalha diretamente com uma víscera na odontologia. E a terceira dor que você vai aprender são as clássicas dores do tipo neuropática. As dores do nervo, que acometem o nervo e causam um relato de dor muito particular. E é sobre esses relatos que você vai aprender aqui agora comigo. Então vamos aprender e diferenciar esses 3 tipos aqui: somática, visceral e neuropática. Primeiro, eu quero que você pegue aí e anote comigo. Vamos agrupar isso e vamos anotar. Vamos dividir aqui o nosso quadrado em 4 partes. Essas 4 partes são 4 passos ou pontos importantes no seu diagnóstico. Acompanhe aqui comigo e faça isso também aí no seu celular, no seu computador ou até mesmo numa folha de papel, no modo antigo, para a gente aprender e diferenciar esses 3 tipos
tipos aqui de dor. Vamos para a primeira delas, a dor do tipo somática. A dor do tipo somática é uma dor onde a gente tem aquilo que é chamado de estímulo nocivo evidente. O que seria isso, André? Um estímulo nocivo evidente. A gente consegue identificar essa causa dessa dor. O diagnóstico aqui não é tão complicado. Estímulo nocivo é o quê? Aquilo que está causando a dor. Consigo encontrar a causa dessa dor mais facilmente. Vou te dar um exemplo de uma dor somática. A TTM muscular. Eu consigo, ao fazer a palpação nos músculos masseter ou temporal, por exemplo, encontrar uma contração muscular, encontrar um ponto gatilho muscular e a partir daí eu consigo diagnosticar, porque eu tenho um estímulo nocivo evidente. Opa, você já está aprendendo. A dor somática parece aquela dor da DTM. Outro ponto importante aqui, ela é uma dor, né, a dor somática, uma dor mais precisa e uma dor mais definida. Ou seja, é uma dor em que eu consigo encontrar a causa, sabe? O paciente relata uma dor na região do músculo, eu faço a palpação, eu encontro a causa. O paciente relata dor próxima ao ouvido, eu faço a palpação articular específica, seguindo um método específico, opa, eu consigo reproduzir a queixa de dor do meu paciente. E aí eu tenho uma dor mais precisa e uma dor mais definida. Essa dor somática, ela acomete os tecidos cutâneos, profundos e os tecidos superficiais aqui do meu paciente. Então ele vai acometer, vamos escrever aí, os tecidos cutâneos da pele e os tecidos mais profundos. Tecidos profundos, aqui a gente pode pensar em musculatura, em parte de articulação do corpo. A dor somática, ela é considerada uma dor do tipo normal. Até vou botar aqui, né? Somática é aquela dor normal, aquela dor que a gente está acostumado a ter, digamos assim, né? Aquela dor que todo mundo já experimentou. Sabe quando você é criança, você bate o cotovelo, cai, se raspa, você tem ali um tipo de dor que é uma dor somática, porque ali teve um trauma, teve ali um estímulo nocivo evidente, eu caí, eu raspei, eu bati, dor mais precisa, uma dor mais localizada, eu consigo encontrar a causa dessa lesão, né? Por que aconteceu? Porque eu me machuquei ali. Que acomete os tecidos cutâneos e profundos. Aqui a gente tem como exemplo, por exemplo, traumas. Todo trauma, uma pancada, uma batida, pode levar então aqui a um tipo de dor, que é a dor somática. E outro grande exemplo que a gente tem aqui é a dor da disfunção temporomandibular. A DTM, seja ela muscular ou a DTM articular, uma característica principal aqui dessa questão de dor somática. Estímulo nocivo evidente, dor mais precisa, mais definida, que acomete tecidos cutâneos e profundos. Um exemplo é a DTM e o trauma. Vou te dar mais um exemplo para você entender. Quando a gente faz, por exemplo, uma extração de terceiro molar, quando a gente faz uma instalação de implante, a gente tem aqui também uma dor do tipo somática. Durante o procedimento de implante, por exemplo, ou após o procedimento de implante, provavelmente esse paciente vai sentir uma dor, certo? Porque temos um trauma ali. E, obviamente, essa dor vem do implante, da cirurgia de implante. Então, eu consigo ter ali, descobrir qual é esse estímulo nocivo ali no meu paciente. Ele é evidente. Óbvio que foi por causa da instalação do implante ali. Bom, então eu vou colocar aqui a parte das cirurgias. Temos aqui. Este é o nosso caso de dor somática. Pacientes com DTM, pacientes que fizeram uma cirurgia, durante ou após a cirurgia, logo nos primeiros momentos após, isso é importante também, tá? Ou pacientes que sofreram traumas, pancadas, batidas, acidentes de carro ali. Agora a gente passa ao tipo número 2, que é a dor visceral. A dor visceral vem do nome vísceras. Vísceras são órgãos e estruturas do nosso corpo que ficam dentro de cavidades, dentro de estruturas fechadas do nosso corpo. Temos vísceras abdominais, pélvicas e temos também aqui
o nosso elemento dental. O dente na boca é considerado uma víscera. Na verdade, o que é considerado víscera é a pulpa dental, que está dentro de uma cavidade, que é o dente, ou a câmara pulpar, ali onde fica todos os elementos. Já vamos entender isso aqui um pouco melhor. A dor do tipo visceral, ela tem uma característica muito forte, que ela é geralmente ativada, anota aí comigo, pela inflamação. E agora a gente vai à dor mais comum no consultório, que é a dor inflamatória, que fica dentro de uma cavidade, que é o dente, que é a dor do dente, a dor da pulpite, uma inflamação do dente. Agora imagina essa dor, que é a dor mais comum do seu consultório. A pulpite, a dor de dente, ela é uma dor visceral. Por quê? Porque ela é geralmente ativada pela inflamação e tem outras características que você vai ver aqui agora. Essa dor do tipo visceral geralmente está associada a um desconforto, a um edema, a um inchaço. Vamos botar aqui. Um desconforto. E esse desconforto é difuso. Ele é espalhado, tá? E ele pode ter aqui algum edema ou inchaço. Desconforto difuso lembra muito a nossa dor de dente, realmente. A dor de dente, quando a gente vai diagnosticar uma pulpite, a gente precisa fazer o quê? Teste de percussão, teste de vitalidade no dente. Para quê? Para conseguir localizar o dente exato que está tendo essa dor. Porque geralmente é mais espalhado, é mais difuso, não é? Você não lembra isso no seu consultório? Então, na dor visceral também, como ela fica presa dentro de uma cavidade, geralmente é meio espalhado, não se sabe muito bem localizar ela. Um grande exemplo que vocês estão vendo aqui, que acomete a nossa víscera principal, que é a polpa, é a tal da pulpite, tá bom? Vou botar aqui no mesmo quadradinho para vocês entenderem que a pulpite é um exemplo. Vou te dar um outro exemplo de dores inflamatórias, apendicite. Ó. O apêndice é uma estrutura que fica interna dentro do nosso corpo, dentro de uma cavidade. E quando a gente tem a inflamação do apêndice, geralmente a gente tem dor que não é bem exatamente na barriga. Espalhar para outras partes, para espalhar para o braço, outras regiões. Outro exemplo, infarto agudo do miocárdio. Isso pode espalhar para o braço, o rosto, para outras regiões e não necessariamente ali no coração. Aqui, a pulpite, o apendicite e o infarto do coração são exemplos de dores do tipo visceral. Enquanto na dor, acompanha aqui comigo. Enquanto aqui na dor somática a gente pegava tecidos cutâneos e profundos, aqui na dor visceral a gente vai acometer as vísceras internas do corpo. As vísceras internas, a gente pode ter a víscera abdominal, as vísceras pélvicas e as vísceras torácicas, que no caso aqui pega o coração. E obviamente, além dessas vísceras abdominais, pélvicas e torácicas, a gente começa a ter uma outra víscera, que é a a polpa dental, que vem a pulpite. Perfeito? Travou aqui? Polpa dental. É um outro tipo, uma víscera, uma órgão, estrutura que está dentro de uma cavidade, que é o dente, o elemento dental. Olha só como é importante estudar isso. Como é importante você começar a pensar além do dente. Você começa a entender outros diagnósticos, outros tipos de doenças que o meu paciente tem aqui. E não somente o dente. A gente pensa além. A gente vai ver as DTMs, as vísceras abdominais, pélvicas e torácicas. Perfeito? Vou te dar mais um outro exemplo aqui, que é muito interessante, que é, além da apendicite, o infarto do coração, a gente pode pensar, mas assim, pensar numa sinusite, que é inflamatória, que fica dentro de uma cavidade, geralmente ativada pela inflamação, pode ser também um outro exemplo aqui. Pensando assim, a gente tem que pensar que ela é ativada pela inflamação, associada a um desconforto difuso, algum inchaço, sinusite pode causar um inchaço, e acomete vísceras do nosso corpo. Um grande exemplo, pulpite, apendicite e o infarto agudo do miocárdio ou do coração aqui. Perfeito? Agora que a gente aprendeu a dor do tipo somática, a dor do tipo visceral, agora a gente vai para a dor do tipo neuropática, que é uma dor poucos dentistas conhecem, poucos dentistas aprendem isso
isso na graduação. Poucos dentistas sabem diagnosticar. E você que está aqui comigo, você já é diferente, porque você já sai da grande maioria dos dentistas que nem sabem sobre essa dor. E ela vai aparecer no seu consultório porque é uma dor comum de aparecer no consultório, principalmente após procedimentos odontológicos. A gente já vai explicar um pouquinho sobre ela. Dentistas que tratam e diagnosticam essa dor se destacam porque são poucos profissionais hoje que sabem realmente diagnosticar e tratar uma dor neuropática. Poucos, mesmo especialistas hoje em DTM, muitas vezes não aprendem sobre as neuropatias. Então bora lá. As dores neuropáticas, elas têm uma característica que diferencia, por exemplo, da dor somática, onde a gente tem um estímulo nocivo evidente, né? Aqui na dor neuropática, a gente tem um estímulo nocivo que seja óbvio. Esse estímulo nocivo óbvio, ele não está ali. Ele é um estímulo ausente. Ou seja, eu não consigo encontrar a causa dessa dor. Vou até botar aqui. A causa é de difícil diagnóstico, certo? Diagnóstico, certo? Por quê? Porque eu não encontro a causa. Na verdade, eu sei que a causa acomete o nervo. Então, vou botar aqui. Enquanto na visceral acomete vísceras abdominais e a polpa, na dor neuropática, ela acomete o nervo, obviamente. Mas eu não consigo hoje ainda visualizar isso, sabe? Claro, se eu fizer uma biópsia, eu vou conseguir ver alguma alteração. Mas eu não consigo enxergar isso tão facilmente, essa alteração do nervo. E é por isso que nós, dentistas, vamos utilizar métodos para diagnosticar aqui uma dor neuropática e para identificar essa causa que é de difícil diagnóstico. Esse estímulo nocivo onde eu não consigo enxergar geralmente, tá bom? Não é tão simples como uma dor somática onde eu tenho uma contração muscular e aí o paciente está tendo dor. Não, ali é algo que eu não consigo ver, tá bom? Aqui na dor visceral, ela é associada a um desconforto difuso, a um inchaço. Porém, na dor neuropática, ela é associada a uma lesão no nervo. Que letra feia. No nervo. Uma lesão do nervo ou uma lesão neuropática. Quer dizer o quê? Que vai ter algum tipo de lesão. Aconteceu uma neuropatia numa questão temporal. Temos que ter uma lesão de nervo, independentemente de quando ela começou. Mas a gente vai ter que ter, por exemplo, uma extração de dente, um tratamento de canal, algo que fez uma lesão nesse nervo. Até mesmo colocar uma anestesia, a gente acaba, né, quando a gente faz a infiltração da agulha, a gente acaba lesionando nervos. Então, até mesmo isso, que é uma anestesia, pode levar esse paciente a ter uma dor neuropática. Então, a dor neuropática, ela vem o quê? Associada a uma lesão do nervo. Então, procedimentos odontológicos podem causar uma dor do nervo, uma dor neuropática. Aqui, vou até destacar com outra cor, um ponto muito importante. Ó, vem aqui comigo agora. Atenção a esse ponto aqui do nosso caderno. A dor neuropática, ela está associada também a alterações. Alterações na sensibilidade do meu paciente. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que esse meu paciente ele não sente o tato da mesma maneira que um paciente saudável. Ele não sente o calor da mesma maneira. Ele não sente o frio da mesma maneira. Ele não sente a pressão da mesma maneira. Esse paciente tem uma alteração na sensibilidade. O nome científico bonito para essa condição é chamada alteração somatosensorial, que é a alteração no sistema de sensações do nosso corpo, sistema nervoso, de sensações somatosensoriais. E esse sistema de alterações somatosensoriais a gente detecta no nosso paciente com dor neuropática, alterações na sensibilidade. Esse paciente pode ter, por exemplo, vou te dar um exemplo que a gente precisa explorar um pouco mais. Existem testes de sensibilidade para isso. Mas eu vou te explicar um. Existe um teste que é um teste de alodínia. Pacientes com dores neuropáticas, eles podem apresentar um fenômeno de alteração de sensibilidade chamado alodínia. A alodínia, o que ela é? Ela é uma resposta
de dor perante um estímulo que não causa dor. Paciente com dor neuropática, se eu encosto a mão, por exemplo, por dentro na gengiva, perto do dente, perto da região onde ele está sentindo dor, ele responde como dor. Resposta dolorosa perante um estímulo que não é para causar dor. O tato, encostar levemente ali, não é para causar dor. Você, inclusive, pode usar um cotonete para fazer esse teste. Pega um cotonete e passa delicadamente na gengiva, mucosa dento-gengival do paciente, aonde ele está sentindo dor. E aí você passa levemente ali. Se o paciente tiver uma resposta de dor a um estímulo que não é para causar dor, esse paciente está tendo uma alteração de sensibilidade. Esse paciente está tendo aqui uma alodínia. Vou escrever para vocês aqui. Alodínia. Alodínia é uma alteração na sensibilidade onde o paciente responde com dor perante um teste, um estímulo que não é normalmente doloroso, como o tato, como passar o cotonete ali naquela região. Então a gente tem aqui um estímulo nocivo óbvio ausente, a gente não consegue muito bem encontrar a causa, associada a uma lesão de nervo, certo? Que acomete o nervo, os nervos do nosso corpo, seja gânglios, como o gânglio trigeminal, nervos periféricos ou nervos mais centrais a nível de tronco encefálico, por exemplo. Vou te dar alguns exemplos aqui de dores neuropáticas. Como eu disse que na dor visceral tem a pulpite, na dor neuropática a gente tem, por exemplo, a neuralgia trigeminal. A neuralgia trigeminal é aquela dor em choque unilateral que está relacionada a uma lesão neural. Às vezes uma lesão de gânglio trigeminal, que pode acometer oftálmico, maxilar ou mandibular. Temos também um outro tipo de dor que é conhecida, que é a odontalgia atípica. Calma lá, se acalma. Se você ainda não conhece essas dores, calma, a gente tem toda uma formação completa para isso, fica bem tranquilo. Mas eu tô aqui para te esclarecer esse ponto importante do diagnóstico diferencial. Vamos junto, tô aqui para te ajudar. Então, a odontalgia atípica é um tipo de dor que é uma dor que acomete no dente. Pode ser eu extrair o dente e eu continuo sentindo dor de dente, ou eu fiz um tratamento de canal e eu continuo sentindo dor ali no meu dente, sendo que não tem nenhuma causa. O canal está bem tratado, não tem nenhuma lesão periapical, não tem nenhuma lesão de furca, não tem nenhuma lesão ligamentos, por exemplo, ligamentos periodontais. Não tem nada que explique essa dor. Lembra lá? Estímulo nocivo ausente, causa de difícil diagnóstico. A odontalgia atípica é isso, uma dor que acontece após um procedimento odontológico que pendura. Essa dor, ela tem o quê? Uma alteração na sensibilidade. Essa dor acometeu o nervo e o nervo está danificado, está injuriado ali. E eu vou ter uma dor ali naquela região. Geralmente a dor aqui, na odontalgia atípica, ela é descrita como uma dor em queimação, ardência. Bom, na neuralgia trigeminal é descrita como choque. Na odontalgia atípica como ardência ou queimação. Existe também um outro tipo, existem vários tipos, né? Mas vou te dar mais um exemplo aqui, que é a neuralgia pós-herpética, que acontece após herpes zoster. O paciente pode ter uma lesão no rosto, ou em outras partes do corpo, uma lesão de herpes do tipo zoster, depois de um tempo ter uma lesão, uma dor no rosto, que é uma neuropatia. Isso acontece porque o vírus comete na herpes zoster, que é o vírus da varicela, esse mesmo vírus ele pode estar alojado no nosso gânglio trigeminal. E ao estar alocado no gânglio trigeminal, ele pode injuriar o gânglio. O gânglio é um sistema nervoso que vai dar dor em alguma das partes do ramo trigeminal, oftálmico, maxilar ou mandibular. Pegaram isso aqui? Então, para vocês gravarem bem, vamos fazer a nossa conclusão aqui dessa aula. 3 principais tipos de dores que vocês aprenderam hoje no consultório: somática, visceral e neuropática. André, qual que é aqui das dores mais comum do consultório? Em número 1, a gente tem aqui a dor visceral, do tipo pulpite. É a mais comum do consultório odontológico, sim, que a gente vê quase todos os dias. Porém, o tipo 2, do tipo somática, que são aqui as DTMs, são a segunda causa de dor mais comum no consultório. Aqui, atenção.
nossa sineta da atenção. Dor de DTM muscular é a segunda causa de dor no consultório mais comum. Só perde realmente para dor de dente. Então, meu amigo, minha amiga que tá aí, que ainda não diagnostica e trata a DTM com segurança, você tá perdendo pacientes. Não quero mais ver você encaminhando os pacientes, tá bom? Eu quero você comigo aqui, tendo um diagnóstico correto para poder tratar corretamente e não mais encaminhar esse paciente para outro paciente. Vamos junto, conte comigo que eu tô aqui para te ajudar. Bora lá! E aí temos também as dores neuropáticas, que são dores um pouco mais raras que as outras que vocês viram aqui. Entretanto, ninguém sabe resolver isso aí. Se você aprende a diagnosticar uma neuropatia e tratar uma neuropatia, você é rei, porque ninguém mais sabe isso. E você está se deparando com um oceano azul da odontologia. A partir de agora, ninguém mais te segura, porque você vai ser referência, você vai ser número 1 na sua cidade, você vai ser um dentista diferente de todos os outros, porque você sabe coisas que ninguém mais sabe. Conhecimento aqui é um grande poder nas suas mãos. Isso vai te ajudar a diagnosticar e tratar com segurança e vai te ajudar a também faturar mais no seu consultório. Então aqui aprendemos os 3 tipos de dores. DTM é do tipo somática, pulpite ou apendicite do tipo visceral, e a neuralgia trigeminal ou a odontalgia típica é uma dor neuropática que está ali tendo uma alteração da sensibilidade, uma alteração a nível do sistema somatosensorial. Quero que você saiba que toda semana a gente tem vídeos novos aqui no canal e toda segunda-feira a gente tem uma live exclusiva de conteúdos aprofundados comigo, que é o ATM Flix. É muito importante você compreender esses tipos de dores aqui, porque ele é um passo importante para oferecer tratamentos mais eficazes e mais precisos. Saber diferenciar esses 3 tipos de dores aqui vai transformar o seu consultório, vai transformar a sua visão da odontologia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque a gente tem vídeo aqui toda semana, toda quarta-feira e várias lives toda segunda-feira para a gente se aprofundar. Eu quero que você venha aqui comigo hoje, vista o seu jaleco da evidência científica. Comece a ter um olhar para além do dente. Vamos juntos? Te espero no próximo vídeo.